Salve, salve família. Antes do episódio começar, eu queria deixar avisado que não deu pra Luiz gravar com a gente porque ele tava trabalhando e a gente tava muito na correria por conta de tudo que tava acontecendo com o nosso sistema de saúde e realmente não deu pra ele participar desse episódio. É isso, galera. Espero que vocês gostem. Salve, salve família. Sejam bem-vindos ao primeiro Trip Talk de emergência. E eu tô aqui com duas pessoas que estão colaborando muito com a questão da ajuda no norte, no contexto que a gente tá hoje. Hoje é dia 17, a gente tá numa segunda-feira e a gente tá no meio de, praticamente um colapso no sistema de saúde de Manauara. Tá tudo muito complicado. E esses dois, Luiz, quer se apresentar? Meu nome é Luiz Monte, só uma breve correção, hoje é dia 18, tá, gente? Hoje é 18? Hoje é dia 18, foi mal. segunda-feira, Tempo, mas isso é só uma ideia pra vocês terem que a gente não tem mais noção do tempo. Nosso corpo tá funcionando no automático real. A gente não para e não é porque a gente não quer. Por mim, eu pararia hoje, só que dias, eu cara. não consigo, saca? Meu nome é Luiz Monte, eu sou cantor e dono da banca musical Arca Rap aqui de Manaus e um dos criadores do movimento Norte pelo Norte, junto com essa linda, maravilhosa aí com a Dudinha. Posso me apresentar? Pode. Oi, gente. Meu nome é Beatriz Araújo, eu sou a Bia das Makes. E é isso. É isso, não tem mais o que falar. Influenciadora digital. Influenciadora digital. Fundadora e... da Norte pelo... Peraí, quem Cara, fundou a Norte pelo Norte? Esse é o ponto. Eu tô participando em uma das lideranças do movimento, né? Eu, o Luiz e a Duda, a gente basicamente tá na liderança ali do movimento. Beleza. Mas não foi uma coisa criada. Porque a ideia é ajudar, né? Uhum. Teve uma determinada... A Bia tava ajudando, eu acordei cedo, foi quando eu já fui atrás de cilindro pra fazer compra, eu tirei o dinheiro da Arco na mesma hora, mandei mensagem pros meninos no grupo, a gente parou todo tipo de produção, conseguimos comprar um cilindro, foi o cilindro que eu doei. Peraí, eu quero entender como começou essa parada, porque assim, foi um movimento que apareceu, ganhou muita visibilidade, tá ligado? Eu comecei a fazer parte dessa parada, é uma questão muito ligada aos artistas locais. Eu acho que é assim. E, assim, como é que vocês começaram a se engajar a ponto de chegar numa parada que todo mundo sabe? De manhã, foi isso, a gente e acordou. o mundo tava acabando. O mundo não, Manaus estava um apocalipse. O nosso mundo tava O mundo, acabando. a galera se preocupa com o mundo, sabe? Tava acabando. Com Manaus. O nosso mundo tava acabando. E é uma coisa que é assim, ó, eu vi o quê? As pessoas queriam ajudar, mas não sabiam como. Beleza? Então eu falei assim, eu recebi uma mensagem no direct pedindo pra uma vaquinha, que eu não vou citar nomes aqui, mas claramente era uma fraude. E aí eu me preocupei, conversei com a Bia... Tem certeza que tu não quer citar, não? Tenho. Tá. Agora não. Eu conversei com a Bia e com isso eu falei, Bia, eu estou preocupado que o dinheiro não seja utilizado, mas eu não quero me envolver com isso. Porém, não tenho o que fazer. A Bia estava ajudando de um lado, eu estava ajudando do outro, a Duda ajudando do outro. Eu falei, gente, não dá. Grupo. Criamos um grupo e eu botei as únicas pessoas que eu confiava que iam nos ajudar a divulgar. Tá? E essas pessoas estão com a gente até hoje. E essas pessoas são a liderança. Então, tipo, é como se o início do movimento fosse algo que todo mundo fez, mas o grupo foi criado por mim, pela Bia e pela Duda. Entendeu? E foi na mesma hora, no mesmo conjunto. E foi muito bacana, porque a gente falou assim... Eu falei assim, gente, eu preciso disso. E na mesma hora falou, estamos fechados, vamos fazer. E na mesma hora, a Bia já falou... A gente já sabia que a Bia e a Duda não iam ter muita disponibilidade para sair de casa, por uma questão de familiares, né? E aí a ideia já foi logo, elas vão ficar... Como a gente tá funcionando? A Bia, a Duda e a Ana, que a gente não pode citar quem é. A Bia, a Duda e a Ana ficam com a parte da logística e toda a parte de logística. Tem um grupo gigantesco de logística, entendeu? Eu acho que a Bia pode falar melhor sobre como a logística tá funcionando. Então, a gente resolveu... Assim, tava cada um fazendo de uma forma, né? No primeiro dia. A gente acordou 11 da manhã, eu nunca vou esquecer desse dia, desse horário. 11 da manhã a gente acordou, o Twitter tava um colapso, tava um apocalipse acontecendo. Sim. E aí eu postei no Instagram, nas minhas redes sociais, e aí eu consegui doação de 7 cilindros. São Paulo. Consegui distribuir isso sozinha. Peraí, você conseguiu doação de 7 cilindros de São Paulo. Isso em questão de 12 minutos. 12 minutos que eu postei, uma seguidora de São Paulo, mandou, comprou, isso ainda tinha cilindro para vender, e a gente distribuiu em questão de menos de uma hora que começou esse negócio todo. Gente, isso para vocês terem uma noção de como a gente pode usar a nossa influência, que é
E a Cara, minha influência minúscula. é pequena. Eu Então, tenho 20 mil seguidores. A nossa influência é minúscula em relação à influência que o próprio governo tem. A gente tá fazendo muito mais do que o governo, tá ligado? A gente tá fazendo muito mais. E aí, aconteceu isso e o Luiz tava se juntando com o pessoal pra comprar um cilindro. Eu vi que eles estavam se juntando pra comprar um cilindro. Passou algumas horas, ele me mandou mensagem. A gente precisa se unir. Não faz sentido a gente estar separado. E eu falei, mano, fechou, tamo junto. Show. A gente se uniu. E aí a gente começou. Só que a gente não começou como um movimento. A gente fez um grupo ali e falou, vamos ajudar, vamos ver o que dá pra fazer. A minha ideia era o quê? Só pra vocês terem uma ideia, o cilindro que eu comprei foi... tipo, eu acho que eu soube do que estava acontecendo às 9. Eu vi que era um absurdo às 11, que nem ela disse. 1h da tarde eu consegui comprar um cilindro ali de 7 litros. Eu lembro do valor, 7 litros por R$3.500. Eu fui ver o valor do cilindro depois. Um cilindro de 5 litros, vazio. 3 horas depois, tava custando 5.500. Então, assim, eu falei, a gente precisa fazer uma vaquinha, porque sozinho não dá. Então, o meu objetivo com essa vaquinha era conseguir comprar um cilindro, cara. Era conseguir comprar um cilindro. Só que a nossa galera, o nosso povo, a nossa bolha, que nem a Bia tanto fala, a nossa bolha é cercada de pessoas boas. A nossa Muito. bolha. Nossa, é eu cercada de fiquei até pessoas boas. arrepiada. Isso é muito Tem real. pessoas, sim, Isso é que muito real. não merecem ser citadas nesse momento, porque o palco não é pra eles, entendeu? Que fazem parte dessa bolha, mas que são pessoas nojentas, entendeu? 90, eu falo 90 porque eu realmente acredito nisso, Só porque o deixando valor claro arrecadado aqui- é muito grande. Só deixando claro aqui que quando eu falei que era um movimento de artistas locais, não significa que todos os artistas locais participaram, tá bom? A gente tá muito decepcionado com algumas pessoas nesse momento. A gente tá, sinceramente, arrasado pela desvalorização que as pessoas trouxeram, tipo, que as pessoas elas estão dando com a própria cidade, tá ligado? Que deu tudo A que eles têm, negligência. sabe? A negligência, Então, exatamente. assim, ó, e uma coisa que é muito importante citar, que é, por exemplo, a Bia cuida desse trabalho de logística junto com as meninas, e eu tô com os meninos cuidando do trabalho da execução do que a gente O precisa. voluntariado ativo, né? Né? Então, tipo assim, é muito importante todos os setores. As meninas, os meninos. Peraí, então vocês criaram toda uma estrutura de... porque assim, eu tô em todos os grupos. Tô no grupo da mobilização, tô no grupo da... A gente tem... Explica melhor sobre os grupos, vai. Tá, vamos lá. Continuando de o vocês. bagulho lá. A gente criou o grupo, né? Ah. E aí a gente falou o quê? Vamos para as redes sociais. Temos influência nas redes sociais. Pequena. Eu tinha 6 mil seguidores no Twitter. Vamos usar isso de alguma forma. Eu tinha 112, mano. 112 seguidores. E aí eu comecei... Porque a gente sempre... Isso foi uma coisa que ajudou bastante. A gente sempre falava do norte. E da invisibilidade do norte. Sempre. A gente sempre falou disso. Todo mundo aqui. A gente sempre falou disso. O Trip Talk, ele existe. E no primeiro episódio vocês falaram sobre isso. Sim. O nosso podcast existe só pra isso. Então a gente sempre falou. Então a nossa bolha tava engajada nessa vibe aí de valorizar o norte. Quando a gente postou, a galera do Twitter surtou. Surtou numa forma muito boa. E começou a ajudar. Em questão de 2 horas ou menos, a gente montou um sistema de arrecadação, distribuição E e armazenamento. entrega. E com central armazenamento. física. Armazenamento. E com central física. Não, mas calma, a central física. O que a central aconteceu física com a foi central depois. física? Foi Ah, assim, beleza. gente, a gente tá funcionando dessa forma. De novo, só pra eu conseguir concluir. As meninas estão na parte de logística e a gente tem a parte de execução. E quem liga essas duas partes sou eu. Né? Hoje somos eu e o Igor. Nós dois somos responsáveis por fazer a ligação entre a logística e a execução. Né? E isso tudo, só para deixar bem claro para todo mundo, essa execução e essa logística são com as coisas que vocês estão doando. Tá? Então, Total. o movimento Norte pelo Norte é nosso. O nome é Norte pelo Norte. Não é Luiz pelo Norte, não é Bia pelo Norte, é Norte pelo Norte. Então, só pra deixar um pouco mais claro a estrutura pra quem tá vendo, são vários grupos separados com diversas funções, porém, a central é a Norte pelo Norte, onde a gente tem uma central física, onde as pessoas depositam as doações delas lá e a gente faz a distribuição nos outros Exatamente. hospitais. Exatamente. Essa é a estrutura. Como a ideia de, tipo assim, fazer a vaquinha, né? A parte financeira, a ideia foi uma ideia minha. Então eu assumi essa responsabilidade, porém as meninas me ajudam demais, porque é muita coisa, porque ao mesmo tempo que a gente está controlando a entrada e saída de dinheiro, a gente tem que estar correndo para entregar uma válvula, entendeu? Para entregar uma máscara, para Inclusive, entregar luvas. Essa questão de válvulas, cara, a gente teve um problema recente, não sei se a gente pode falar sobre isso, senão me corta agora. Mas a gente teve um problema recente. Com cuidado. Tá. Não, com muito cuidado. Gente, A gente precisa de por que válvula. é necessário
a gente tá fazendo isso? É descaso do governo estadual, do governo federal? O que tá acontecendo, Tá. na opinião de A gente vocês? não sabe direito, a gente não pode afirmar nada. Exatamente, a gente não sabe o que pode tá afirmar acontecendo. nada, porque a situação inteira tá uma confusão. O que tá Ó. acontecendo? A conclusão. O povo está prejudicado. Tá? Isso que está acontecendo. As pessoas estão morrendo por negligência e não é negligência médica. As pessoas estão morrendo por negligência de não ter insumos, de não Inclusive- ter ar, que é uma coisa básica dentro de um hospital. As pessoas estão morrendo por não ter válvula, por não ter, às vezes, acesso para receber uma medicação. Então, não tem coisas nos hospitais. Por que não tem coisas nos hospitais? De quem que está desviando, a gente não sabe. E a gente não tem como afirmar. Assim, ó, Por isso a gente pede transparência. pra ser bem sincero... Transparência pra ser de bem sincero, Do governo. Governo. O governo Estadual, precisa federal. ser transparente. A Secretaria de Saúde é nosso direito constitucional, a transparência. A gente tem que saber para onde está indo essas coisas. Gente, Correto. quando os cilindros estavam chegando, eles estavam sendo confiscados. Pela Secretaria de Saúde. E cadê esses cilindros? Entendeu? Cara, peraí, vamos chegar nesse ponto dos cilindros. A gente conseguiu juntar vários cilindros que estavam chegando Sim. de onde e como. Várias pessoas influenciam. E olha, que foi uma coisa que eu me surpreendi. Vários empresários grandes da cidade de Manaus, não todos, mas vários empresários se juntaram e trouxeram muitos Somente da cidade de cilindros. Manaus? Ou tiveram algum de Não, fora? de outros também, mas é porque o foco Você é falou aqui, que São nas Paulo, pessoas daqui. Sim. O foco que o nosso principal foco são nas pessoas daqui, entendeu? Porque as pessoas daqui se mobilizaram para isso. Uhum. Os cilindros deles foram apreendidos, tá? E a gente não sabe o que está acontecendo com esses cilindros, porque nós temos, a gente criou um sistema de comunicação com todos os diretores de todos os hospitais da cidade. E todos estão precisando de oxigênio. Agora, no dia 18, está uma situação mais estável em relação à quantidade de gás que estão nos hospitais públicos. Mas no dia 16 para o dia 17, eu estava no SPA da Alvorada com 150 mil reais para comprar oxigênio e eu não consigo comprar Meu nada. Deus, esse foi o pior dia da minha vida. Eu não consigo comprar Eu nada. imagino como deve Foi ser essa o nosso sensação de governo impotência. Já tava conseguiu, no- o nosso governo conseguiu fazer 150 mil reais e R$2 valerem a mesma coisa. Eles conseguiram fazer isso. Então, a gente precisa de transparência. E tudo que a gente está falando aqui é para informar vocês que existe uma solução e que vocês cobrem. Entendeu? Isso em estado de calamidade, na minha opinião, eu não sei se é crime, mas isso é desumano. Tem gente sendo entubada acordada. Isso é tortura. Nossa, isso é. Isso é tortura. É pesado. Entendeu? E ninguém tá nem aí, Pesado. porque agora eles estão em casa. Entendeu? E sendo bem sincero, eu podia estar em casa. Eu também, eu tinha que Todo estar em casa, mundo na real. Eu pô- sou grupo de risco, A gente gente. deveria Eu estar sou em grupo de casa. risco, tá mas ligado? a gente tá no hospital, a gente tá trabalhando o tempo inteiro, 24 horas. Eu tô vendo os meus amigos perderem a sanidade mental Nossa, todo é muito dia. difícil. Eu fico imaginando os difícil. profissionais de saúde, cara. E isso é uma Como coisa que- absurda, cara. Cara, Isso é uma a coisa gente absurda. tá há 4 dias dormindo fora de casa, Sim. na academia, pra receber doações. A gente tá fazendo um trabalho que não era nosso, tá ligado? Não era pra ser nosso, não era suposto. Mas por puro amor, por pura consideração, por humanidade, tá ligado? O mínimo. Veja mínimo, bem, o muita mínimo, gente, exatamente. Muita gente dá parabéns pra gente, fala, nossa, vocês são heróis. Ou, não. É o mínimo. Você não tem que parabenizar ninguém pelo mínimo. O que a gente tá fazendo é legal e tal. Mas é o mínimo, tá? É O que eu- humanidade. O que eu não cara. consigo é o básico. entender. Mano, tem gente morrendo e se arriscando por pura negligência de pessoas que eram pra cuidar da gente. O que eu não consigo Tá ligado? entender é como. Eu quero que me expliquem como, tá? Um governo que mais atacou a classe artística, eu quero que me expliquem como. Um governo que mais atacou a minha classe consegue ter um sistema de logística pior que o nosso. Eu quero saber quem é essa pessoa que não consegue montar um sistema de logística. Eles têm todos os dados. Eu quero saber por que até agora, eu tenho que estar mandando uma mesma pessoa e do Ana Braga pro SPA da Alvorada. A mesma pessoa. Porque o governo não tem um ponto de distribuição pra eu entregar lá e saber pra onde vai o que eu tô entregando. E quando distribui errado. Porque as próprias pessoas que trabalham dentro dos hospitais, os enfermeiros e tal, eles falaram pra gente que as coisas chegam lá e as coisas chegam lá erradas. Então, assim, eles têm um sistema que não funciona. Então isso é indiscutivelmente um problema de planejamento central. Cara, eu não sei de quem é o problema, eu só Indiscutível. sei que a população tá morrendo e isso não pode acontecer. Isso é claramente uma eu não sei a palavra certa, me faltou na cabeça agora, mas significa uma falta de importância, um desdenho do que está acontecendo com a nossa população. Entendeu? E não só do governo do estado, do Brasil Cara, mas se o inteiro. trabalho deles é cuidar da gente, por que a gente tá tão descuidado?
Cara, eu não sei te dizer. Quem tiver essa Isso, resposta... na real, isso é uma pergunta que dê. retórica, tá ligado? Porque, mano, Sim. não é possível. O trabalho deles é cuidar da gente. E a gente tá solto, tá tipo, sei lá, a gente tá entregue assim nas mãos do... Assim, ó, eu penso o acaso. seguinte, e eu acho que é isso que nós devemos cobrar do governo, sim. A gente precisa, urgentemente, isso é uma coisa óbvia, urgentemente, de um ponto de distribuição. Porque ninguém... olha, gente, o nosso sistema de logística é melhor do que o governo, mas ninguém conseguiria fazer melhor do que eles. É só querer. Sim, galera, ou Secretaria de Saúde, a gente quer fazer doação e a gente quer doar pra vocês. Uma vez que a gente doa pra eles, eles têm todo o sistema de distribuição do que falta e o que não falta. Não tem como acontecer erros, teoricamente. Então, a ideia inicial, na minha cabeça, perfeita, né? Era a gente mandar pra secretaria, a secretaria distribui e nada falta. Se tiver alguém... É sério, eu estou suplicando. Se tiver alguém na Secretaria de Saúde capaz de abrir um ponto de distribuição, entendeu? Pra doação. E conseguir nos dizer para onde estão indo as doações, é uma coisa surreal, gente, porque eu não consigo evitar. A gente postou o ponto de doação, chegam às vezes 20, 30 pessoas para doar. Isso tá errado. Pô, olha que louco, eles estão indo doar e estão correndo risco de vida. Tá todo mundo Quando correndo risco de vida. claramente eu precisaria de 2, 3 pessoas para carregar o material e levar para um lugar. Mano, é porque, tipo assim, a explicação que a gente deu até agora, eu acho que não é suficiente, eu acho que nunca vai ser, tá ligado? Mano, isso aqui, eu acredito que a gente tá produzindo material histórico, tá ligado? Porque, mano, isso aqui, a gente tá vivendo um momento da história trágico. Eu tenho certeza que isso aqui vai estar registrado, tipo, nos livros de história como o dia em que o governo deixou a gente na mão. Totalmente. Todo dia. Em todos os sentidos. Não, gente, é muito triste, porque eles estão em contato direto com as pessoas nos hospitais. Contato direto com os hospitais. Então eu nem imagino o que passa na mente dessas meninas Cara, quando eles deitam pra exatamente. dormir. O que eu ia pedir é que, cara, não tem como a gente medir o que a gente tá fazendo, o que a gente tá botando em risco pra galera que tá assistindo e, tipo, não tenha muita noção do que tá acontecendo. Então, mano, vocês querem contar algumas experiências que vocês tiveram? Alguns hospitais que vocês entraram? Não, eu Vocês não querem entrei entrar no nesse hospital, sentido? mas, Cara, assim, assim, ó, por diversas experiências, assim, eu acho que toda experiência, todo mundo já deve ter conhecido alguém que morreu pela Covid e sabe disso. Então, eu acho que essas experiências de morte, que são realmente muito pesadas, elas são válidas. Só que eu acho que quando a gente parte para o raciocínio lógico, que é onde as coisas realmente deveriam funcionar, o WhatsApp hoje, um grupo de WhatsApp com um adolescente e 15 pessoas responsáveis por determinados hospitais é mais eficiente que o governo. Isso é inadmissível. Inadmissível. Sabe? É eu entrar no Platão para fazer uma doação, entrar numa sala de ver uma sala de oxigênio não maior do que essa com 40 pessoas. Isso é a enfermeira tendo que subir no braço da cadeira de roda para poder passar. Nossa. Entendeu? É uma menina de 15 anos pedindo no Twitter pra gente um cilindro que a gente tem que entregar pro hospital. Entendeu? E ela, com a avó morrendo, ter a consciência de agradecer o que a gente tá fazendo, mesmo a avó dela morrendo. Saca? Então é tipo assim, se você tem... E é uma coisa que é muito óbvia, e a gente canta rap, então eu preciso citar Lennon aqui, que se a carapuça serviu, eu tô falando pra ti. Se a carapuça serviu, é pra ti que eu tô falando. Entendeu? Se você não fez nada pelo que tá acontecendo, você está sim ajudando a matar essas pessoas. Sim. Mas, mano, na moral, eu acredito, realmente é inegável que tem muita gente que não tá fazendo nada, como foi citado, tem vários artistas que não estão fazendo nada. Só que, mano, na moral, eu acho que o Norte pelo Norte ganhou uma visibilidade tão grande, eu realmente não esperava, tá ligado? Mesmo sendo uma causa boa. Nossa, eu não esperava também. Não esperava. Mano, Confesso o meu que eu não Twitter, esperava. que, tipo, tem pouco engajamento, eu tenho poucos seguidores também, eu tenho um pouco mais que tu, eu acho que eu tenho 250, sei lá. Cara, Não, isso é importante falar. Eu tinha 112, passaram-se 4 dias, eu tô com 850. mano, eu postava alguma coisa, em menos de 5 minutos pegava 200 RTs, tá ligado? A galera comentando, Cara, mas passando outra, informação. eu queria muito... Não, na moral, a gente tem que agradecer. Beleza, Luiz tá nos hospitais e tal. Eu tô com o celular na mão ligando pra empresa e tal, fornecedor. Mano, vocês no Twitter, vocês estão fazendo umas coisas... Mano, é que nem eu falei. Surreais, surreais. O movimento é Norte pelo Norte, porque somos nós por nós. Entendeu? Eu só consigo ligar pra Bia
pedir pra Bia me mandar local onde eu posso comprar válvula, entendeu? Mandar o MAV entregar a válvula, porque vocês estão nos ajudando. E ajudam muito. Entendeu? Ajudam muito. Ajudando ajudam demais, muito. galera. Não é Cara, tipo assim, gente, de tudo que a gente tá fazendo, se eu pudesse dizer que 100% é por causa de vocês. É verdade. Não, e é por Saca? causa de vocês, porque vocês ajudam diretamente nesse bagulho. Diretamente. A gente chega lá, gente, a gente tem tantos litros de água. Onde que falta água? A galera do Twitter entra em contato com os hospitais e fala pra gente onde falta água em questão E de chove informação pra minutos. gente, cara. Minutos. Eu mandei mensagem Galera, pra por mais vários. que a gente esteja falando muito bem aqui do engajamento, gente, a participação de vocês é essencial pra gente poder coletar informações e saber pra onde direcionar o que a gente tá arrecadando. Porque, mano, na moral, o que tem de gente... informação válida, por favor, prestem atenção nos horários das coisas que vocês forem compartilhar. Prestem atenção na procedência dessas informações, porque é muito importante, gente, a gente tá falando de vidas aqui, entendeu? Então, cara, as informações, elas têm que ser precisas, elas têm que ser exatas, e elas têm que estar certas. Gente, liguem para os hospitais. Basta pesquisar o nome dos hospitais no Google, seja lá onde for, tá ligado? Mano, eu basta acho- pesquisar e é só ligar e perguntar. Pede pra falar com os diretores, tá ligado? Pede pra falar com os diretores dos hospitais e Ou com ajuda. os enfermeiros, com as pessoas que estão lá dentro. Isso ajuda pra caramba. Eu acho muito importante salientar uma coisa que é realmente importante. Eu tô falando porque eu tô na rua, o Cauã tá na rua o tempo inteiro, galera. Não saiam de casa se não for extremamente necessário. Isso é muito importante. Vocês vão ajudar a gente mais do que vocês já estão ajudando. Eu sei que a vontade é grande, mas a gente tá aqui para vocês não estarem. Entendeu? A gente precisa de vocês para conseguir arrecadar fundos, arrecadar material de EPI, insumos. Gente, eu vi no primeiro dia, tá faltando acesso no 28 de agosto. No 28 de agosto, é o maior, né? Eu maior. acho que É maior? maior. Eu acho que o HUGV é Pronto. maior. Eu acho que o HUGV é Pronto, maior. mas é porque o HUGV abriu agora só, leito. Não, pois é, mas Tá, enfim, um dos o maiores 28 de agosto, hospitais. que é, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa, vai pro 28. Gente. Aconteceu uma coisa grave, muita gente vai pro 28. Então, assim, eu cheguei lá, não tinha acesso. Eu entreguei 200 acessos. Pouquíssimo, isso é pouquíssimo acesso. A enfermeira começou a chorar na minha frente. Então, assim, literalmente qualquer coisa. Às vezes dá vontade de desistir muito, mano. E aí, do nada, é impressionante, brota uma notificação no meu WhatsApp de uma doação de R$ 5,93. Cara, e essa doação dá muita força. Porque é impossível uma pessoa mandar R$ 5,93 e não ser tudo que ela tem na conta dela. O André me falou isso hoje, que o André tá trabalhando no transporte para os interiores, né? Tá ajudando a gente também. Ele mandou uma mensagem, ele tava conversando comigo, ele falou assim, que um cara mandou mensagem para ele e falou assim, olha, eu não tô desempregado, eu não tenho como ajudar, mas eu fiz um pix de tudo que tem na minha conta. Ele foi olhar o nome, né? Porque ele ficou assim, R$2. Isso Cara, é tudo, pô. Isso é essa tudo. Ele pessoa, mandou tudo que ele tinha na conta essa dele pessoa tá pra dando ajudar, entendeu? tudo o que ela tem pra ajudar. Então, quando as pessoas perguntam, e foi o que eu respondi, a gente já fez diversas entrevistas, me perguntaram como eu conseguia estar lá. Aí eu paro pra pensar assim, se uma pessoa tá dando tudo o que ela tem, como que a gente não vai dar? Como é que a gente não poderia estar lá, Entendeu? tá Então, ligado? assim, ó, Exatamente. a gente não vai resolver esse problema, isso é um fato. Nós não vamos resolver esse problema. A gente precisa segurar e tentar dar sobrevida e esperança para as pessoas, até que, eu não sei se pode falar palavrão aqui, eu preciso informar as pessoas que a gente não vai conseguir resolver o problema. A gente vai dar uma sobrevida e uma esperança para as pessoas, até que algum filho da puta desse governo, desse estado, ou do governo federal, decida intervir e fazer o que eles têm que fazer. Entendeu? Isso não é roubar dinheiro. Cara, mas eu acredito, sinceramente, que isso, especificamente, essa parada toda só tá aí pra mostrar que talvez a intervenção estatal não seja o caminho, tá ligado? Não Mas começa não, com essa não, palhaçada. mas não é esse Não, não tô o falando ponto. disso. Não é o Eu juro que eu não tô momento. falando Não disso. é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto.
tá? Não é esse o ponto. Eu tô falando do fato da gente motivar as pessoas a fazer caridade. Não, Sinceramente, mas tudo porque bem, tá na hora. Mas não é esse o ponto. As pessoas... Não é nosso trabalho, mano. Não é nosso trabalho. Sabe de uma coisa? Não é nosso trabalho, mas nunca é demais, cara. Tem Tudo sempre bem, gente Cauã, precisando. mas uma coisa, Cauã, é o governo chegar e... Eu vou dar um exemplo com números hipotéticos, tá? A gente precisa de investimento na saúde, digamos ali, de 60 milhões, tá? O governo vai lá e arrecada 100 milhões, ok? Aí desses 100 milhões ele pega 20 milhões, desvia e investe os outros 80. Isso é roubo, isso é crime, isso é um absurdo. O que passa pela minha cabeça, nessa mesma proporção de números hipotéticos, é que o governo ainda precisa de 60 milhões para investir na saúde, arrecada 12, investe 2 e fica com 10. Isso é assassinato. Isso não é roubo. Isso não é roubo. Isso é assassinato. Em massa, é genocídio o nome disso. O que o Wilson Lima tá fazendo com a gente é genocídio. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E pior do que isso é saber que nem nas mídias que devem passar informação, entendeu? A gente pode confiar. A Duda postou no Instagram da Arco. Você pode ir lá no Instagram da Arco, você vai ver. Tem um vídeo lá do momento que eu descobri que uma válvula que a gente doou, abriu 85 leitos. Era só o que faltava pro governo poder abrir 80... Não abriu ainda. Hoje não abriu porque falta... Quanto é uma válvula? Falta... Eu acredito que seja o equipamento mais caro que a gente tem que comprar. Deixa só eu explicar esse negócio, Tá, porque estavam falando disso. É importante. Falta... Assim, ó. O hospital de campanha estava precisando de uma válvula para poder abrir 85 leitos e ajudar. Aí a gente doou, beleza, instalaram e tal, só que falta contratar as pessoas. Só continuando o que eu tava falando antes, eu acredito que, cara, gente, se você se viu agora assistindo essa parada e se sentiu culpado de alguma forma por não estar fazendo nada, para ajudar a nossa causa, de que forma essa galera pode ajudar a gente? Cara, uma divulgação vale muito. Vale muito. É sério, o que eu vou falar agora pra vocês, eu acho que é até uma irresponsabilidade da minha parte. Se for, depois eu peço desculpa. Mas a gente precisa que vocês sejam chatos. Que vocês perturbem as pessoas que vocês sabem que podem ajudar. Porque são vidas. Não é brincadeira. Mano, as pessoas elas podem ajudar a gente doando água, doando alimentos, insumos pros hospitais. Não sei se pode falar isso, mas principalmente dinheiro, porque a gente consegue comprar válvulas. O que tá acontecendo, gente? Hoje Total, é dia 18. verdade. Hoje é dia 18. A ideia dos hospitais, o que chegou pra gente, é que dia 21 é o pico do que tá acontecendo. Ou seja, a gente ainda não chegou no pico. O pico seria dia 21. A gente precisa de válvula. Nós somos praticamente, eu acho que um dos poucos, eu desconheço outro, a Bia que tá na logística deve conhecer, mas eu vou falar que nós somos um dos poucos que estamos conseguindo comprar válvulas. Em massa, digo, é tipo 20, porque é só o que tem. Porque falta... Então, por exemplo, a gente precisa arrecadar dinheiro até o dia 20 para comprar unicamente válvula. Hoje, no dia, a gente acordou no dia de hoje com uma quantia incrível, de 13 mil reais. Incrível essa quantia que a gente arrecadou. Mano, onde a galera pode Em achar? horas, em uma questão... a gente madrugada. começou... Isso. E 7 horas da manhã, a Bia me mandou... Luiz, 12.400 reais pra válvula. Acabou o dinheiro. Nós conseguimos comprar 20 válvulas. Essas 20 válvulas estão sendo entregues, porque a gente não pode entregar 3, 5, que é o que o hospital precisa. Tem o hospital precisando de 30 válvulas. A gente tem que entregar 1, 2... Isso já ajuda demais. Então, no dia 21, com certeza, o maior número de válvulas precisam ser entregues nesse dia. Só pra eu ter uma noção. Tem hospitais que precisam de 30 válvulas e com todo o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar, a gente conseguiu comprar 20. No total, de hoje, no dia de hoje. No no dia de hoje. A gente comprou quantas? 15 aquele dia e 20 agora. Não, 30, no total, a gente conseguiu comprar 35 válvulas. Sim. Que a gente tá distribuindo entre capital e interior. Só que assim, tem vários hospitais precisando. Enquanto um hospital precisa de 30 válvulas, a gente no total conseguiu comprar 30 válvulas. Entendeu? E a gente tem que distribuir. É isso que Conta eu a queria experiência saber. da moça, a enfermeira que veio correndo. Quando Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu não é uma piada isso. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto uma enfermeira correr na minha frente. Eu fiquei assustado. Foi a primeira vez que eu vi. Eu sei que isso é normal, que isso acontece. Mas foi a primeira vez que eu vi, que eu cheguei lá Ontem de madrugada. Foi... Ontem de madrugada, 3 horas da manhã, no pronto-socorro da criança da Zona Sul. Entendeu? Eu cheguei lá pra fazer a doação junto com o Leonardo. Pra quem não sabe, Leonardo é Marvel, eu tô falando mesmo. A gente chegou lá pra fazer essa doação. E
A enfermeira estava de longe, ela ouviu a gente falar a palavra válvula. Ela veio correndo. Ela falou, vocês acabaram de salvar muitas crianças. A gente está com um setor sem nenhuma válvula. Em qual hospital foi isso? O pronto-socorro da Zona Sul Zona da Sul. criança. Zona Sul da Zona Sul, criança. né? Da Zona Compensa, Sul. né? Não, acho que é Cachoeirinha Cachoeirinha. ali. Ali é tá. Cachoeirinha. Pois é. E aí fomos entregar oxímetros no mesmo lugar, no sábado. E o almoxarifado tava fechado. Ou seja, eles não podiam usar a pilha que eles tinham. Mano, Tu tá em uma entendendo crise. Em uma Porque crise. O governo tá dando... Tudo bem que eu não tô falando que a pessoa que trabalha no almoxarifado não merece folga. Mas eu acho um absurdo o governo fechar o almoxarifado de algo ao invés de contratar uma pessoa pra ficar lá. Ou pelo menos deixar aberto pra ser utilizado. A solução não sou eu que tenho que dar. São eles. Entendeu? Só que o que precisa estar aberto, o que precisa ser utilizado. Precisa ser utilizado. É impossível. Eu acho inadmissível que nós estejamos salvando vidas. Gente, eu acho isso um absurdo. A gente correndo contra o tempo, tudo fechado. Vale dizer que a gente tá em lockdown e toque de recolher. Sim. Então a gente correndo contra o tempo, de madrugada, era 3 da manhã para entregar água mineral no Platão Araújo, porque não tinha água mineral em um hospital do tamanho do Platão Araújo. E, gente, muitas outras campanhas. Inclusive, o não Platão são só a nossa. É um É dos onde mais piores. precisa. É um dos piores. É onde mais precisa. O Tá Platão sem Araújo fazer. precisa O Platão e o João Lúcio. Nossa, o João Lúcio tava triste. É Tava muito triste, importante cara. salientar isso também. Não é só a nossa campanha que precisa de ajuda, são todas. Todas. A nossa campanha, eu acredito que ela é muito importante sim pela questão das válvulas, que os fornecedores, quando compram as válvulas das indústrias, já mandam mensagem pra gente falando que tem as válvulas, pra gente reservar. Então a gente já tem válvula reservada, só que a gente precisa do dinheiro para pagar essas válvulas. Entendeu? Então, se você conhece alguém que pode patrocinar a compra das válvulas... A pessoa até pode comprar diretamente. Pode comprar diretamente. Não Olha, importa quem não- vai pagar, receber. A esse gente só quer as válvulas. Não, a gente não quer o crédito do que a gente está fazendo. A gente só compartilha para incentivar outras pessoas a fazerem. Exatamente. Assim, ó, toda noite, quando acaba o nosso expediente, toda noite, eu tiro 1h30, 2 horas. E no Twitter eu tô postando todo centavo gasto. Todo centavo gasto tá lá. Entendeu? E todas as entregas também. Eu posto todas as Sim. entregas, tudo, toda a prestação de contas está sendo Então, feita. assim, e isso é só a gente. Tem vários outros movimentos. Mano, pra se a galera ajudar. quiser ajudar, onde eles acham a informação do Pix? Ó, olha só, A gente a informação pode do Pix tá no nosso Instagram e no nosso Twitter, tá no Instagram da Arco e Rap, vocês podem ir lá pesquisar, não tem problema algum. E tem uma coisa muito importante, tá? Eu quero muito agradecer a Academia Megaforma por ter aberto um espaço pra gente. Eles literalmente estão bancando luz, água, tudo, o espaço, sabe? E de graça, eles não estão cobrando um centavo. E eles ainda doaram vários eu acho que foram 150 litros de água que eles doaram. Eles levam o almoço e comida pra gente, várias pessoas nos ajudando. Entendeu? Então, gente, muito. Ontem a ajuda a de Brunch vocês... mandou adiantar pra gente, né? A ajuda de vocês é incrível. A gente precisa que vocês continuem ajudando, sim. Só que a gente também precisa que vocês cobrem. O que está acontecendo é isso que a gente está falando. A gente está documentando tudo. Vai ter um documentário pós o que está acontecendo. Vão acontecer muitas coisas quando isso acabar. Mas, por enquanto, esse não é o momento de jogar na cara de comediante imbecil que não está fazendo nada. Esse não é o momento de falar mal de político ou discutir política. Esse é o momento de salvar vidas. Entendeu? Deixa pra dar soco na cara de imbecil quando acabar. Mas entendeu? se a gente cobrar político, a gente também salva a vida, vale ressaltar. né? Sim, isso é muito A importante. gente precisa cobrar principalmente transparência e ação. Sim. O Wilson Lima, ele sempre falava que ele ia assumir a bronca. Ele sempre falava isso. Eu vou assumir essa bronca. Wilson Lima, cadê? Assume essa bronca, pô. Assume essa bronca. É absurdo que a gente tenha... Nossa, velho, dá vontade de chorar. Enfermeiro ligando, por favor, eu preciso de válvula agora. Vai morrer gente se vocês não mandarem válvula. Cara, válvula é R$600 pra gente, é caro. Pra gente é muito. Pro Wilson Lima não é nada. Por que é R$600 pro governo? E eu tenho certeza que eles conseguem comprar muito mais barato, porque a gente compra superfaturado. Nós temos... A gente compra caro. Nós produto. temos uma... Chegou... É porque assim, chega muita informação e a gente nunca sabe se a informação é 100% verídica ou não. Uma coisa que seria muito importante, que nós temos alguns jornalistas, inclusive jornalista... De fora. Qual é o nome dela completo? Que eu só chamo ela de Malu, linda do meu coração. Sim. A Malu Dácio. O que essa mulher tem feito por essa cidade, junto com o Igor Brito, o que os dois têm se dedicado. Porque, assim,
eles têm dado tudo o que eles têm. Tudo. Todo mundo tá dando tudo. Mas eles visivelmente, são uns dos que mais estão fazendo e os que menos estão cansados. Porque é um absurdo que essas... Eu cito todo mundo, mas essas duas pessoas em específico, elas estão fazendo tanto por essa cidade, que eu acho... assim, eles são verdadeiros heróis pelo que eles estão fazendo. Entendeu? Então, assim, gente, a gente precisa de cobrança e de ajuda para dar essa sobrevida. De novo, a gente não vai resolver o problema. Não, a gente não consegue. O governo está literalmente... o que chega pra gente é que, em alguns casos, o governo está tentando não receber as doações. Vocês querem falar sobre o que aconteceu? Não só receber as doações. Não. Que nem eu te falei, esse não é o momento. Entendeu? A gente precisa que eles resolvam o problema. Que eles estabilizem. Porque eles estabilizando o hospital público, quem sabe a gente consiga ajudar as pessoas que estão em casa. Nossa, meu Deus Entendeu? do céu, isso é muito ruim. Quem sabe... Muito ruim. Gente, eu queria falar sobre isso porque é muito difícil. Assim, as pessoas que estão em casa, é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque a gente só tá doando para o hospital. E aí, tem muita gente se tratando em casa. Muita gente se tratando em casa. E é o certo, se trata em casa. E as pessoas sabem que a gente tem cilindro, que a gente tem válvula, que a gente tem materiais importantes e que são difíceis de serem comprados. Que até agora eu não entendo como que a gente conseguiu. Sorte e bênção. E as pessoas mandam mensagem implorando: por favor, me dá um cilindro, o meu avô precisa, ele tá morrendo. Por favor, me dá uma válvula, o meu pai precisa, ele tá morrendo. Se você não trouxer isso, ele vai morrer. E a gente tem que falar: eu não posso. A gente tem... Quantos cilindros a gente tinha naquele dia? 10. A gente tinha 10 cilindros nas mãos. E foi no primeiro dia, ou seja, os hospitais estavam zerados. Todos os hospitais estavam zerados. A gente tinha 10 cilindros. Uma menina mandou mensagem implorando e a gente não podia ajudar. É muito complicado. E assim, eu queria muito poder ficar falando sobre tudo que tá acontecendo, só que não dá. A gente precisa voltar e continuar a fazer o que a gente tá fazendo. Então, de novo, gente, eu não consigo falar isso, mas é tipo assim... Eu queria poder falar que esses são os piores dias da minha vida, porque pra mim são. Só que quando eu olho pra galera do hospital, eu não consigo dizer isso. Saca? Porque comparado com eles, a gente tá muito bem. Sim. Então, a gente só precisa continuar. A gente precisa fazer, porque não vão fazer por nós. Não vão fazer. É sério, se a gente ficar esperando, parado... Eu juro pra vocês, e eu fico muito orgulhoso disso que eu tô falando. Se a gente não tivesse feito isso, o nosso movimento, se outros movimentos não tivessem surgido, entendeu? Antes do nosso e depois também, se as pessoas não estivessem se mobilizando, eu não sei como estaria a cidade agora. Eu não faço ideia de como estaria a cidade agora. Um caos, com certeza. Eu não sei, e o que eu tô falando é sério mesmo, pelas mensagens que a gente recebe. Ia ser uma coisa tão crítica, eu não sei se o nosso governador ia conseguir pisar no nosso estado e sair vivo. Ia ser uma coisa absurda o que ia acontecer com essa cidade se as pessoas, o nosso povo não estivesse ajudando o nosso povo. Entendeu? Então, assim, gente, por favor, a gente precisa dessas duas coisas. Lembrem, a gente precisa que vocês continuem ajudando. E a gente precisa que vocês cobrem o governo. A gente precisa disso de verdade. E a gente não esqueceu, vale ressaltar, que ele falou sobre o governador, a gente não esqueceu de todos os deputados que estão omissos. Entrei em contato com deputados, tem muito deputado omisso. Agora não é tempo para isso, mas quando acabar isso tudo, a gente precisa de um impeachment. Não é questão de discussão, não tem discussão. É fato, a gente precisa de um impeachment agora. Não é uma questão de política. Não, pra vocês terem uma ideia, eu e Beatriz somos pessoas de lados políticos completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas não é uma questão de política. É uma questão de humanidade. Não é simples assim. Não é questão de, o partido dele é ruim, ele é de direita, ele é de esquerda. Dane-se, ele tá matando gente. E matando muita gente. Então, o ponto não é pra politizar. É sempre pra politizar tudo. Mas nesse momento, esse caso, não dá. Nesse momento foda-se. Vamos salvar vidas, depois a gente cobra quem a gente tem que cobrar. E eu tenho certeza que qualquer outro das pessoas que estavam sendo candidatos a governador não iam deixar isso estar acontecendo. Eu não sou muito fã do amazoniano, não. Mas eu tenho certeza absoluta que ele, com a idade que ele tem, na condição que ele tá hoje de vida,
ele não ia deixar isso acontecer. Não, Nunca. não que ele fosse fazer algo extraordinário. Ele ia fazer o mínimo. Mas eu acho que o mínimo qualquer outro faria. O Arthur, o nosso prefeito, que também não é uma... Ex-prefeito, não. Ele desculpa, é que teve já... Desculpa, gente, teve a votação, já teve eleição. O ex-prefeito, ele falou uma coisa que é muito verdade. O governador atual do estado é o pior governador que esse estado já teve em toda a sua história. Isso não vai ser esquecido. Eu dou a minha palavra que isso nunca Sim, vai ser esquecido. eu vi uma pessoa postando no Twitter assim, o Norte não vai esquecer. E um monte de gente respondendo, vai esquecer sim, vai esquecer sim. Gente, se depender da gente, de todo mundo que tá passando por isso agora, todo mundo que tá com a gente, todo mundo que tá na rua, a gente não vai deixar isso ser esquecido. A gente vai dar a nossa vida, mas a gente não vai deixar isso ser esquecido. Porque Galera, a gente sabe que a gente tá passando na rua. Só levantando um ponto aqui, mano, a visibilidade que vocês estão dando pra isso é muito importante, tá ligado? Então, tipo assim, quando esse episódio sair, quando o nosso documentário sair, quando qualquer informação sobre isso sair, de alguma forma, pra deixar registrado o que tá acontecendo, por favor, compartilhem. Por favor, é muito importante que a gente não esqueça e que isso sirva de aprendizado pra gente também, tá ligado? E pro governo. Pra tá gente, ligado? principalmente, porque se isso tudo tá... Como eu falei, nenhum outro governador faria isso. O candidato que tava na época. Por que esse cara se elegeu? A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso. A gente tá vendo diretamente... Isso eu vi no Twitter um cara falando, que política mata. Política mata. Muito. Mano, Entendeu? a questão, o ponto é que o poder é nosso, tá ligado? O poder é nosso. E Se a gente tá precisa sendo governado entender. por alguém que não nos satisfaz, que tirem ele. Que tirem a pessoa. E não é questão de não nos Tá ligado? satisfaz. Tipo assim, ele não me satisfaz, mas, tipo, tem político que não me satisfaz, mas, tipo, Ah, ele com faz certeza. ali. Não é questão de não me satisfaz. É questão que, assim, ele tá me matando. Entendeu? Esse que é o ponto. E ele tá matando asfixiado, da pior forma, por omissão. A gente real precisa ir. Por quê? Porque tá chegando muita doação e eu preciso organizar as coisas. Acabou de chegar Então R$2.000. vamos fazer as considerações. Eu vou Tá. puxar as considerações Chegou finais. dois- Então, Tá. a gente pode falar isso, que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar. Parou um pouquinho, 1 hora, pra fazer isso aqui, mas a gente precisa trabalhar agora. Sim. Nosso celular não para. Mostra aí, mostra aí. Mano, não dá. Já a quantidade de... O nosso de- celular não para. O meu, É. Gente, eu tô tomando banho com o celular na mão. Eu passo o dia inteiro com o Isso celular é na uma mão. coisa que eu O dia preciso inteiro. falar. Não é uma coisa que eu me orgulho, mas é uma coisa que eu preciso falar que o Igor falou. São 2 coisas só pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo e finalizar mesmo, gente. A parte mais difícil não é trabalhar de dia, é dormir de noite. É impossível deitar no travesseiro e dormir. É impossível. Nos últimos 5 dias, eu dormi menos de 6 horas. Acho que da noite passada pra cá, da noite retrasada pra cá, eu dormi umas 3 horas também. É impossível dormir. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque se a gente que tá tentando fazer não tá conseguindo, imagina... Não vai conseguir lidar? Imagina quem os, tá doente os nos profissionais de hospitais. saúde, as pessoas que estão morrendo. Imagina os profissionais de saúde, mano. Imagina os profissionais. queria Eu só penso muito- neles. Queria eu só penso muito, neles. muito agradecer o Cauã por ter aberto aqui pra gente fazer isso de verdade. Tamo junto, A gente realmente precisava Necessário, disso. As necessário. pessoas precisam ver o nosso movimento. A gente tá representando somente o nosso movimento aqui, sabe? Mas o nosso nome aqui. Mas o movimento em si de ajudar as pessoas é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Do mesmo jeito que a gente não pode esquecer quem tá matando a gente não pode esquecer quem tá salvando a Sim, gente. Porque sim. muitas pessoas estão salvando a gente. De verdade, as atléticas estão salvando a gente. Cara, pessoas... eu não sempre Cara- critiquei Atlética, mas agora eu sou muito grata. Cara, vocês estão arrasando muito mesmo. É aquela parada assim, pessoas que eu nunca pensei que eu fosse ser amigo na vida. Sim. Nossa, sim. Ganharam meu respeito de uma forma que eu não sei explicar. E eu tô falando do fundo do coração. Eu não sei explicar. São pessoas que assim, eu sempre digo que nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos. Entendeu? Assim Então, como muita foco gente nas que a gente atitudes. admirava, muita gente que eu admirava e eu vi fazendo absolutamente nada. Nada. E eu tenho nojo dessas pessoas. Eu Gente, tenho nojo de você não se que tem posicionar. 100 mil seguidores e não tá fazendo nada, tá fazendo piadinha pra se promover. Tenho nojo. Não se Nojo. posicionar é a mesma coisa que colaborar com a situação. É a É? mesma Você coisa. tem sangue nas mãos também. Se você tem 100 mil seguidores, você é de Manaus e você não tá fazendo nada, você tá fazendo piadinha pra se promover, você tem sangue nas mãos. E a Sinto te gente vai informar. marcar aqui um Trip Talk quando isso acabar, eu, Cauã, mais convidados, né? Pra gente expor todas essas pessoas. Eu faço certeza. questão, podem me cobrar que eu vou fazer isso. Gente, a gente é real, precisa Vamos ir. trabalhar, galera. Vamos trabalhar. Vamos. Nosso documentário vai sair depois que tudo isso acabar, a gente tiver tempo de trabalhar.
Muito obrigado pra todo mundo que tá dando visibilidade agora, pra todo mundo que tá dando suporte, pra você que tá se omitindo em se posicionar. Galera, vocês estão colaborando com essa situação e isso vai ser cobrado. É isso. Abraço. Muito obrigado. Vitão vai tomar no cu. Valeu. É isso. Rapaziada, seguinte. Porque ele não fez porra nenhuma esse arrombado. Vitão? O Vitão? Da Luísa Sonza? E com esse surto a gente encerra o Trip Talk. Mano, bota isso no vídeo, por favor. Eu tô decepcionado. Eu tô Quem é o decepcionado. Vitão, Eu tô mano? decepcionado, mano. Eu tô Irmão. decepcionado. Eu era fã do cara. O pessoal falou assim: nossa, Luiz, tu canta bem pra porra. Parece o Vitão. O filho da puta não fez nada, mano. Bia. Eu quero que ele vá pra puta que pariu, esse filho da puta. E cara, que absurdo, mano. Ele não fez porra nenhuma. E o cara que ele literalmente Tá gravando, hein? talaricou, tá salvando a porra da nossa cidade. Ei, Vitão, vai se fuder. Na moral, tomar você no não é cu, bem-vindo Vitão, aqui, seu na bosta. moral.